Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, enquanto nós vamos nos organizando, você pode abrir no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 13. Hoje encerramos a nossa série de Neemias. Depois de 20 semanas, chegamos ao final. Domingo, encerrando o nosso domingo celebrando ao Senhor. Uma grande oportunidade que nós temos, né? Ser ministrados pela palavra, adorar o nome dEle, iniciar nossa semana debaixo da direção do Senhor. Deus é bom para com o seu povo. Neemias, no capítulo 13. O tema da nossa mensagem de hoje é como Deus restaura o seu povo. Vamos falar um pouco de restauração hoje, que é como vai terminar o livro de Neemias. Quando você encontrar, você pode dizer amém. Se você não encontrar, você pode pedir para a gente esperar, que a gente quer que você leia o texto com a gente, amém? Você abre aí e fica com o texto aberto aí. Todos encontraram? Acompanhe a leitura comigo então. Diz assim: naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas, e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiro dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles, pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá. E em Jerusalém, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados,
e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isto outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões, para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Era o amado por Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim, eu purifiquei de tudo que era, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Amém. Hoje nós vamos encerrar então, nesse capítulo 13. E se a gente voltar umas 2 ou 3 mensagens atrás, nós vamos lembrar que lá no capítulo 10, quando a gente expôs o capítulo 10, no capítulo 10 o povo havia feito uma aliança com Deus. E o povo havia se comprometido com tudo aquilo que o povo quebra agora no capítulo 13. Então o que nós vamos ver é mais ou menos Neemias fazendo um retrabalho com o povo. O povo tinha dito: nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos guardar o sábado, nós vamos amparar a casa do nosso Deus, nós não vamos dar as nossas filhas em casamento. Neemias vai embora durante um determinado tempo e o povo, na ausência de Neemias, se desvia. E aí o que nós vamos ver é como Deus ele vai trazer o povo dele de volta. É como Deus trabalha na nossa vida para nos trazer de volta quando nós nos afastamos dos caminhos dele. Quando nós nos desviamos da vontade dele. Como Deus ele restaura o seu povo. A gente viu lá no capítulo 12, semana passada, falamos de adoração. O capítulo 12 falava de adoração. O povo está adorando e a gente viu a importância da adoração na vida do povo de Deus. A gente viu lá que eles adoraram a Deus de uma forma tão extravagante, que o louvor, a adoração, a alegria deles era possível se ouvir fora dos muros da cidade. O povo estava alegre. O capítulo 12 ele termina falando disso, de adoração, de alegria. Uma alegria que ela extravasou os muros da cidade. Sabe qual a triste notícia? É que pouco tempo depois disso, aquela alegria ela se vai embora. Aquela alegria, aquela exaltação, aquele júbilo, ele durou pouco. Neemias ele vai voltar para o palácio do rei. E nesse intervalo que Neemias ele vai para o palácio do rei, essa breve volta de Neemias a Artaxerxes faz com que o povo que estava adorando a Deus com tamanha disposição, há pouco tempo atrás, agora se desvie, quebre a aliança, volte a fazer tudo aquilo que havia se comprometido a não fazer. Então Neemias ele vai sair, a gente viu ali, né? Ele teve que sair por um determinado tempo. Neemias ele governou por 12 anos seguidos Judá. Num determinado tempo ele precisa voltar para o palácio do rei. Ele ainda era um servo de Artaxerxes. Ele volta para o palácio de Artaxerxes e ali, na ausência de Neemias, o povo se desvia e na ausência de Neemias, a aliança é quebrada. Irmão, vocês, quem aqui já fez fogo? A maioria de nós já fez fogo, né? Ou na lareira, ou na churrasqueira,
ou numa fogueira. Certo? A gente faz fogo. E o fogo ele tem uma natureza. Qual que é a natureza do fogo? Como? Queimar. Mas para queimar ele precisa ser sustentado. A natureza do fogo não é queimar. A natureza do fogo ela é se apagar. Se não tiver lenha, se não for colocado mais lenha, o fogo ele vai ser aceso e ele vai queimar. A natureza do fogo é ele ir diminuindo, diminuindo e se apagar. Ou seja, para manter o fogo aceso, o fogo precisa ser alimentado. Você faz um fogo na lareira lá, você precisa estar botando lenha. No fogão a lenha, precisa estar botando lenha. Você vai assar um costelão, precisa estar botando lenha. O fogo vai apagar se não ser abastecido. A natureza do fogo, ela é se apagar. Para que o fogo se mantenha aceso, ele precisa ser alimentado. Sabe o que acontece? Neemias sai de Jerusalém. Quando Neemias volta para lá, sabe o que ele descobre? Que a ausência do fogo da devoção tinha se apagado em Jerusalém. Neemias, ele volta, ele vai e volta. Quando ele volta, o que acontece? Foi a devoção. Foi o combustível. Foi a aliança. Foi a busca por Deus. Eu estava cantando aqui agora há pouco, né? Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha, né? A gente canta as músicas, às vezes a gente não analisa para ver se a gente tem fogo e lenha mesmo para queimar, né? O fogo ele precisa ser abastecido. Ao voltar após se afastar, aqui a gente não tem uma certeza. Mas alguns estudos dizem que ele ficou cerca de 12 meses fora. 12 meses. Então ele sai, fica um ano fora e ele volta. Quando ele volta, ele encontra a cidade e o povo numa situação drástica. O povo havia quebrado a aliança que havia sido feita. Com a ausência de Neemias e sem a sua firme liderança, o sacerdócio se corrompeu e o povo se desviou. Veja bem, Neemias, ele foi um líder exemplar. Quando a liderança de Neemias se ausenta, ainda que por pouco tempo, a cidade ela se perde. O povo ele se desvia, a aliança é quebrada. Irmãos, olhe para mim, a tendência do povo de Deus é sempre se desgarrar do rebanho. Nós somos ovelhas. E sabe qual a tendência das ovelhas? É sempre se desgarrar. Por isso que Jesus ele conta uma parábola que tinha 99 ovelhas. Isso, tendência de se desgarrar, de se afastar, de se perder. Para que você não ache que isso é uma opinião minha, Êxodo 32, Moisés ele sobe para o monte. Ele está no monte 40 dias. Ele está com Deus, conversando com Deus. E Deus está dando as leis e os 10 mandamentos para ele. Moisés ficou 40 dias só, não foi um ano. Ele sobe para o monte, o povo está crente. O povo tinha dito, tudo que Deus falar nós vamos obedecer. 40 dias depois, Moisés desce do monte como o povo está, desviado. O povo havia feito um bezerro de ouro. O povo estava adorando aquele bezerro. 40 dias. A tendência do povo de Deus é essa, irmãos, é se desgarrar do rebanho. Você olha para Paulo. Paulo ele plantou a igreja em Éfeso. Ele ficou 3 anos na igreja de Éfeso. Quando você olha para Atos 20, Paulo está indo embora. Está deixando a igreja de Éfeso na mão dos presbíteros. Ele chama os presbíteros. Culto, mas a sua cabeça não está naquilo que você está fazendo aqui.
Essa é a tendência do povo de Deus. Se afastar do rebanho. O povo de Israel se afastou. Nós muitas vezes nos afastamos. Nós muitas vezes quebramos a aliança feita com Deus. Nós vamos encerrar a série de sermões no livro de Neemias, aprendendo como Deus restaura o seu povo. E se você está aqui, se você entrou aqui com a sua vida com Deus quebrada, com a sua aliança com Deus quebrada, ainda que isso é algo que só você sabe, que é algo interior, que é algo que está guardado no seu coração, você precisa estar atento ao que nós vamos falar aqui. Deus é um Deus que restaura o seu povo. E o capítulo 3 de Neemias vai nos ensinar como isso acontece. Como Deus restaura o seu povo? Em primeiro lugar, Deus restaura o seu povo por santa palavra. Como o povo de Deus é restaurado? Por meio daquilo que está acontecendo aqui, agora. A palavra de Deus, ela vai ser pregada para você. E Deus, ele escolheu restaurar o seu povo por meio da sua palavra. A pregação da sua santa palavra. Deus restaura o seu povo por meio da pregação da sua santa palavra. Olha o que diz os versos 1 a 3. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo. E nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. O que está acontecendo? Amonitas e asdoditas estão de novo no meio do povo. Ou seja, há de novo um povo que serve a deuses estranhos, tendo comunhão com o povo de Deus. Há de novo alianças entre o povo de Deus e um povo que servia a deuses estranhos. O que acontece? Eles dizem que o livro de Moisés é lido. Eles abrem a lei. Eles abrem a escritura. Eles leem as escrituras. E o que eles percebem? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada na nossa vida. Olhe para mim, irmão. A palavra de Deus é exatamente isso. Sabe o que é a Bíblia? Ela é um espelho para nós. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia e quando nós escutamos a pregação da Bíblia, ela mostra onde a nossa vida está errada. A palavra é um espelho, irmãos. Quando nós olhamos para as escrituras, ali nós vemos aonde a nossa vida está errada, aonde nós precisamos nos consertar, aonde a nossa vida precisa ser mudada. Os amonitas e os moabitas, eles adoravam outros deuses. Era um povo idólatra. Era um povo que servia a outros deuses. Eles não apenas tinham sido hostis ao povo de Deus, eles haviam pago Balaão. Você conhece a história de Balaão? Eles pagam Balaão. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão é um falso profeta. E é bem bacana, porque Balaão é o único falso profeta que não erra uma profecia na Bíblia. Você já leu sobre Balaão? Balaão não erra uma profecia. Tudo que Balaão fala se concretiza. Balaão, ele profetiza a respeito da vinda de Jesus, por exemplo. Balaão é um falso profeta que não erra uma profecia, mas que cobrava para profetizar. E Balaque, ele paga Balaão para profetizar. Quando Jesus fala em Apocalipse a respeito da doutrina de Balaão, Jesus está falando sobre essa doutrina, que profetiza em troca de dinheiro, em troca de bens materiais. Esse Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Só que todas as vezes que ele chegava para amaldiçoar, Deus não deixava. A ponto de ele ser a única pessoa que fala com uma mula na Bíblia. E a mula coicear ele e não deixar ele fazer o que ele estava fazendo. Esse Balaão, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Neemias diz, mas Deus transformou a bênção em maldição. Com a ausência de Neemias, o povo voltou a fazer alianças que Deus condenava. O povo voltou a fazer alianças que Deus ele havia condenado na sua palavra. Veja bem, irmãos, Deus nunca ordenou ao seu povo que se unisse a povos pagãos ou pagãos com o fim de ganhá-los. Deus nunca ordenou isso. Na verdade, sempre Deus dizia, não se misturem, saiam do meio deles. Sai dela, povo meu. Não tenham comunhão com as trevas.
Na verdade, Deus sempre ordenou ao seu povo que se afastasse sempre dessa classe de pessoas, que serviam a outros deuses. Neemias diz que o povo, ao ouvir a palavra de Deus, ele apartou de Israel todos os estrangeiros. Que é o que diz o verso 3, quando os israelitas ouviram esta lei, quando eles ouviram o que estava escrito, quando eles ouviram o que a palavra dizia, eles afastaram de Israel todos os estrangeiros. Eles ouviram, eles obedeceram. Aonde começou a restauração? Quando o livro de Moisés foi aberto. Quando o livro de Moisés é aberto, a restauração começa. Foi a leitura pública das Escrituras que tornou o povo de Deus consciente das suas obrigações diante de Deus. Quando eles abrem a Escritura, quando eles leem a Escritura, o povo diz: poxa, nós estamos pecando aqui. Deus nos condenou e proibiu de nos misturar com esse tipo de povo. Nós precisamos afastar todos aqueles que são estrangeiros do nosso meio. Irmãos, sem a palavra de Deus, o povo perde o caminho. Veja bem, você quer perder o caminho? Feche os seus ouvidos para aquilo que está escrito. Você quer se perder na sua caminhada com Cristo? Negligencie as Escrituras. Você quer se perder na sua caminhada com Cristo? Negligencie aquilo que está acontecendo aqui e agora. Sem a palavra de Deus, o povo perde o caminho. Não haverá restauração sem volta às Escrituras. Não haverá. Se você precisa ser restaurado, se o seu relacionamento com Deus está quebrado, se você quebrou a sua aliança com Deus, a primeira coisa que você precisa é voltar para as Escrituras. Irmão, você entende o porquê é tão importante você estar aqui ouvindo a pregação todo domingo? Você entende? Você entende por que é tão importante que você se sente na cadeira, que você ouça alguém pregando a palavra para você? Você entende que isso é importante para a sua vida? Que sem isso talvez você vai ir e caminhar de mal a pior, sem que você possa ver aonde você está errando. Você consegue compreender o porquê é tão importante estar ouvindo a pregação da palavra domingo após domingo? Domingo após domingo. Todos nós temos a mesma tendência de se afastar. Todos nós. Nós olhamos para a Bíblia e falamos assim: mas o povo de Israel era um povo duro. Às vezes nós somos o povo de Israel. Mas aquele povo era um povo desobediente. Às vezes nós somos um povo desobediente. A tendência daquele povo é a mesma tendência nossa, irmãos. Nós temos a mesma tendência de se afastar de Deus durante a caminhada, de ir deixando Deus no meio da caminhada, de ir fechando os nossos ouvidos para aquilo que está escrito. Muitos de nós, irmãos, somente por causa da pregação da palavra, se mantêm em pé. Só por ouvir a palavra, por ser ministrado pela palavra. E a pregação da sua santa palavra, irmãos, ela não é apenas o meio de Deus restaurar quem caiu. Veja bem, Deus ele restaura por meio da pregação, mas ele também nos mantém no caminho por meio da pregação. Ele também nos fortalece na caminhada por meio da pregação. Não uma, não duas, não 3 vezes você talvez veio ao culto fraco, cansado, desanimado. Você ouviu a pregação da palavra, você foi confrontado em algum pecado. Você viu aonde a sua vida estava errada. Você viu aonde você precisava de mudança. A pregação não apenas restaura os que caíram, ela fortalece aqueles que estão caminhando com Cristo. Ela nos direciona no meio da caminhada. Veja bem, a pregação não é qualquer coisa. A pregação é central para a nossa vida. É central para a forma que nós vivemos o Evangelho. A separação dos estrangeiros, após a leitura das Escrituras, demonstra, irmãos, a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele escreveu a sua palavra, Ele nos deu a sua palavra. E na sua palavra Ele determinou normas para que a gente ande numa vida de santidade. Quando Deus está dizendo assim, não se misturem com outros povos, Deus ele não é um Deus que ele tem problema com raça. A questão aqui não é racial. Não é de cunho racial, porque eles eram de uma outra raça. É religiosa. A questão aqui não é porque eles eram de outra nação, é porque eles serviam a deuses diferentes. E se eles tivessem comunhão com aquele povo, eles perderiam a santidade. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Ele nos deu a sua palavra. E na sua palavra ele nos mostra o que nós devemos fazer para andar numa vida de santidade. O que nós devemos fazer para andar em santidade. Como eles andam, a resposta
E se ele escreveu e deixou isso, a soberania de Deus deveria moldar a nossa compreensão da palavra de Deus. Ou seja, nós servimos a um Deus soberano, que deixou claro para nós a sua vontade. A vontade de Deus você não descobre em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Leia a Bíblia. Conheça as Escrituras. Estude ela. Entenda para que Deus chamou o seu povo. Nós muitas vezes falamos dessa questão de propósito e nós individualizamos isso demais. Como se Deus tivesse uma coisa especial comigo e com mais ninguém. Deus ele tem algo especial com o seu povo. Deus ele escreveu como ele quer que o seu povo ande. Deus ele tem um propósito para o seu povo, irmãos. É para o seu povo. E se nós queremos saber a vontade de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. Aquele povo havia quebrado a aliança. E qual que era a causa da quebra da aliança? Desobediência à palavra de Deus. Por que eles quebraram a aliança? Porque desobedeceram. Simples. Sabe por que muita coisa não está certa, talvez na sua vida, você que está aqui hoje? Porque talvez você não tenha obedecido à palavra de Deus. Você sabe o que está escrito. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe o que Deus requer de você. E muitas vezes você faz que nem o povo de Israel, tapa os ouvidos. Resolve não obedecer. A quebra da aliança foi causada pela desobediência. Mas o meio pelo qual a aliança é restaurada é a obediência. Então a aliança estava quebrada. Eles estavam convivendo com povos de outros deuses. Quando eles ouvem a palavra, o que eles fazem? Eles obedecem. Eles apartam todo o estrangeiro do meio deles. Irmãos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras. Nós devemos nos submeter a essa vontade. Devemos nos submeter à santa palavra de Deus quando esta está sendo pregada. Nós devemos nos submeter a isso. A palavra está sendo pregada. Deus usa a pregação para restaurar o seu povo. Sabe qual é o nosso trabalho ao ouvir o que está escrito? Irmão, é baixar a orelha e dizer amém. É isso que a gente faz. A gente muitas vezes quer questionar Deus. A gente quer determinar, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Como se a gente pudesse determinar o que Deus pode ou não pode fazer. Ao ouvir as Escrituras, irmãos, ao ouvir a pregação, ao entender a vontade de Deus, o nosso trabalho é submissão. É dizer amém. Amém, Senhor. O Senhor é verdadeiro. É a sua palavra. O Senhor é poderoso. O Senhor é o soberano. Eu sou apenas um ser humano pecador, que sem a sua graça estou condenado. Deveria ser mais fácil para um crente se submeter à pregação. Se submeter ao ensino da palavra de Deus. Na verdade, sabe qual a evidência da verdadeira fé? A verdadeira fé não é aquela que cura, a verdadeira fé não é aquela que expulsa demônios, a verdadeira fé não é aquela que limpa leprosos, porque Jesus diz que vai ter um monte de gente que vai fazer isso, que vai para o inferno. A evidência da verdadeira fé é submissão ao que está escrito. Você quer saber se você tem fé salvífica? Você se submete à palavra de Deus. Você obedece. Está escrito? Amém. Mas é que eu não concordo. Não estamos aqui para concordar. Nós estamos aqui para dizer amém àquilo que está escrito. É para isso que Deus chamou o seu povo. Para se submeter à sua vontade. A evidência da verdadeira fé está em nos submetermos voluntariamente àquilo que está escrito. Olhe para mim, irmão. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma pregação, quando você está aprendendo algo das Escrituras, quando você ouve isso, você busca se submeter à vontade de Deus revelada ali? Você está ouvindo a pregação aqui hoje? Você está ouvindo o Evangelho? Você lê a Bíblia na sua casa? Eu creio que você lê a Bíblia na sua casa. Quando você lê, quando você ouve a pregação, você se submete a isso. Você olha para a sua vida e diz, minha vida está errada aqui, preciso mudar. Você se submete àquilo que está escrito. Você se submete à palavra de Deus quando ela está sendo pregada. Tem sido difícil demais para você se submeter? É muito difícil. Ao ouvir a palavra, ao compreender a vontade de Deus revelada na sua palavra, você tem se submetido a isso? Isso tem sido fácil para você? A palavra está sendo pregada hoje aqui. Nós vamos terminar lá no fim. Você vai ver o quanto nós precisamos de restauração na nossa vida.
Mas quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada, você busca compreender isso com seus ouvidos? Você deixa ela descer para o seu coração? Ela está sendo pregada aqui, como está o seu coração assim? Duro? Como um solo rochoso, onde a semente bate e volta? Aonde a palavra ela bate e volta? Quando você ouve a pregação, você está disposto a ouvir a pregação, a compreender ela e a praticar ela na sua vida? Você está disposto a sair daqui e dizer, é verdade, eu estava desviado, eu havia quebrado a minha aliança com Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso santificar mais, eu preciso obedecer mais. Você está disposto a isso? Você está disposto a se submeter, a compreender, a praticar? Veja bem, se você está aqui caído, desviado, com a sua aliança quebrada, com o seu coração longe de Jesus, Jesus está chamando você por meio da pregação hoje, irmão. Jesus está chamando você. Jesus quer restaurar você. Sabe por que você está aqui? Se você está aqui com a sua aliança quebrada, você só está aqui porque Jesus quer restaurar a sua aliança com Ele. E Ele está fazendo isso primeiramente essa noite por meio da pregação da palavra. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando por meio da pregação essa noite. Não endureça o seu coração, não se feche para o ensino da Escritura, não se feche para a pregação da palavra de Deus. Como Deus restaura o seu povo? Em primeiro lugar, Deus restaura o seu povo por meio da pregação da sua santa palavra. Em segundo lugar, Deus restaura o seu povo por meio de uma liderança fiel. Quem é Neemias em todo o livro de Neemias que nós lemos, pregamos, meditamos aqui durante 20 semanas? Neemias é um líder fiel a Deus. Sabe como Deus restaura o seu povo? Por meio de uma liderança fiel. Olha o que diz dos versos 4 a 9. Diz assim: antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Quem aparece aqui de novo? Tobias. Você se lembra de Tobias? O Tobias estava lá no início. Sabe o que a gente está vendo aqui? Que Eliasibe, que era sacerdote, ele era aparentado de Tobias, que era inimigo de Neemias e que trabalhou junto com Sambalate para que a reconstrução dos muros não avançasse. O que a gente está vendo aqui? Que Eliasibe, quando Neemias ele sai da cidade, ele volta para o palácio, Eliasibe ele pega Tobias e traz Tobias para dentro do templo. Ele pega uma das câmaras do templo, uma das salas do templo, e ele faz um cômodo para Tobias, para que o inimigo de Israel, o inimigo da reconstrução, agora morasse dentro do templo de Deus. Quando Eliasibe faz isso, ele profana o templo, ele profana o culto. Eliasibe, irmãos, é uma liderança espiritual distante de Deus. É isso que Eliasibe representa. A liderança espiritual representada por Eliasibe havia se distanciado de Deus e se aliado aos inimigos. Essa liderança espiritual que Eliasibe representa. Neemias sai, Eliasibe fica como alguém que tem influência no meio do povo. O que ele faz com a sua influência? Desvia o povo. Ele diz: olha, você se lembra de Neemias? As coisas não eram como Neemias estava falando. Neemias falou, Neemias fez, Neemias aconteceu, mas não é bem assim como Neemias está falando. Me ouçam aqui. Com isso ele desvia o povo. Com isso ele profana o templo. Com isso ele traz Tobias para dentro do templo.
Ele se tornou parente de Tobias. Eliasibe se torna parente de Tobias, o amonita, um dos piores inimigos da reconstrução das muralhas. Ele pega o inimigo, cara. Aquele que foi envergonhado até o capítulo 6, capítulo 7. Eliasibe participou de tudo aquilo. Eliasibe é um daqueles que informa Tobias e Sambalate de tudo que Neemias planejava fazer. Eliasibe é parente de Tobias, ele se aparenta de Tobias, que era um dos piores inimigos da reconstrução. Ele se tornou aliado do inimigo. Ele fez aliança com o próprio adversário. É isso que ele fez. Se tornou aliado, fez aliança com o próprio adversário e corrompeu o sacerdócio. Ele corrompe o sacerdócio. Ele profana o culto, ele profana o templo. Só que fica um pouquinho mais grave. O neto de Eliasibe, ele se torna genro de Sambalate. O neto de Eliasibe, ele é genro de Sambalate, que era o pior deles. Tobias era ruim, mas o Sambalate era o pior. Era o mais endemoniado de todos. O Sambalate era o mais diabólico deles, o pior dos inimigos de Israel. Olha o que diz o verso 28. Depois nós vamos passar por ele, mas vamos só para a gente entender isso aqui. Diz assim: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Então ele foi além. Não é só ele que tinha uma aliança com Tobias. Ele tinha um neto que era genro de Sambalate. Ele corrompe, ele profana. Se não bastasse tudo isso, então ele trouxe Tobias para dentro do templo. O neto dele era genro de Sambalate. Então tinha uma aliança entre o sacerdote e os piores inimigos de Israel. Se não bastasse tudo isso, ele ainda levou Tobias para dentro do templo, profanando o templo com a presença de Tobias. Ele fez uma sala grande para Tobias, justamente no local onde eram depositadas as ofertas para os sacerdotes, para os porteiros e para os cantores. Sabe o que ele faz? Ele pega aquilo que deveria ser dado para os sacerdotes, os porteiros e os cantores, e ele entrega para Tobias, fazendo com que os sacerdotes, os levitas e os cantores ficassem sem mantimento e tivessem que voltar ao trabalho braçal. Ele ajuda Tobias, ele beneficia Tobias. Ele faz uma grande sala para Tobias, onde eram depositados os dízimos das ofertas, para beneficiar Tobias. Eliasibe, irmãos, ele usou de forma repulsiva a sua liderança. Ele aproveitou a ausência de Neemias para destruir a obra de Deus. Sabe? Aquelas pessoas que quando você não está, na falta da sua presença, elas se aproveitam para destruir aquilo que você fez. Não sei se você já passou por isso algum dia. Mas você faz, constrói, se dedica e vem uma pessoa, na sua ausência, que por inveja talvez queria o seu lugar, e ela trabalha para destruir aquilo que um dia você trabalhou 10 anos para fazer. Esse era Eliasibe. Ele se aproveitou da ausência de Neemias. Ele influenciou de forma maligna o povo de Israel. Eliminou a fé do povo. Eliminou a fé do povo. O trabalho do sacerdote era abençoar. O trabalho do sacerdote era ensinar a lei. Eliasibe, como uma liderança espiritual desviada, distanciada de Deus, ao invés de abençoar o povo, mina a fé do povo. Ele minou, ele usou a sua influência para o mal. Olhe para mim, todos nós que estamos aqui, nós temos uma medida de influência. Todos nós. Alguns de nós influenciam 2 pessoas. Alguns de nós influenciam 10 pessoas. Alguns de nós influenciam 50 pessoas. Todos nós influenciamos uma medida de pessoas. Você está aqui, você pode influenciar o seu filho. Você pode influenciar o setor do seu trabalho. Você pode influenciar a sua turma de esporte. Todos nós temos uma medida de influência. Todos nós somos influentes em alguma medida. Influenciamos outras pessoas. A questão que fica para nós é: como você tem usado a sua influência? Para que você tem usado a sua influência? Você influencia pessoas, certamente. A questão é, você está usando a sua influência para abençoar pessoas, ou você está usando a sua influência para minar a fé de pessoas? A sua influência, ela faz com que a obra de Deus avance, com que a igreja avance, com que o evangelho avance, ou a sua influência, ela mina a confiança das pessoas no evangelho? Ela mina a confiança das pessoas na igreja?
Para que você tem usado a sua influência? De que forma você tem sido influente? A sua influência tem abençoado alguém? A sua influência tem feito com que pessoas queiram mais Jesus? Ou a sua influência tem sido como a influência de Eliasibe, que trabalha para desconstruir, que trabalha para minar a fé dos outros, que trabalha para que as coisas não aconteçam? De que forma você tem influenciado as pessoas? Eliasibe era uma influência péssima, uma péssima influência. Veja bem, não ande com Eliasibe, não ande. Eliasibe aparece toda hora, irmão. Pessoas como Eliasibe, elas estão por aí. Não ande com Eliasibe, não caminhe com eles, não dê ouvido a Eliasibe. O que Eliasibe pode fazer com você é apenas levar você mais para dentro do poço. O que Eliasibe fez com o povo de Israel foi profanar o templo, foi fazer com que o povo de Deus se desviasse de Deus. Não ouça Eliasibe, não caminhe com Eliasibe. E se possível, quando Eliasibe se encontrar com você, repreenda Eliasibe. Eliasibe não é um exemplo de liderança fiel. Quando Neemias ele vê tudo isso acontecendo, ele volta para a cidade. Na sua volta para a cidade, diante dessa liderança espiritual insensata, Neemias, como um exemplo de líder fiel, ele toma algumas atitudes. Ele vai corrigir o negócio. Ele vai trabalhar para consertar aquilo que Eliasibe tinha feito de errado. Ele vê que o templo está profanado. Ele vê que o culto está profanado. Ele vê que Israel virou uma bagunça. Então ele volta e o que ele vai fazer? Ele vai consertar as coisas. Neemias é um exemplo de líder fiel. E sabe quem Deus usa em toda a restauração dos muros de Israel? Um líder fiel. Neemias é um exemplo de líder fiel. E aqui nós vamos ver 3 características, olhe para mim. 3 características de líderes fiéis. 3 características que líderes fiéis possuem, com base na liderança de Neemias. A primeira delas, líderes fiéis, eles são indignados. Veja bem, líderes fiéis a Deus são indignados. Você vê como Neemias está violento aqui, no último capítulo? Você prestou atenção? Ele está violento, irmãos. Ele está irado com o que está acontecendo em Jerusalém. Neemias está irado. Ele vai jogar tudo fora de dentro do templo. Ele expulsa Sambalate da presença dele. Ele pega as coisas de Tobias aqui no texto que vamos ler e atira elas fora. Nós vamos ver mais para frente que ele vai pegar uns pelo cabelo. Vai arrancar o cabelo deles. Ele está falando de um líder que estava indignado com a situação do povo de Deus. Líderes fiéis, eles são indignados. Olha o que diz o verso 8. Isso me deixou tão irritado. Ele vê todo aquele relato do que Eliasibe fez. Quando ele volta para Jerusalém, ele diz, isso me deixou tão irritado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Imagina, irmãos, imagina Neemias, ele entra dentro do templo, ele vê Tobias está lá instalado, ele pega tudo, ele pega a cama, ele pega a roupa, ele atira tudo fora. Não te lembra alguém? Neemias, não te lembra alguém que entra no templo? Alguém que vê o templo tomado de cambistas, de pessoas vendendo pombas e animais, e que quebra tudo, vira a banca dos mercadores e expulsa eles do templo? Quando nós falamos de ser irado, as pessoas dizem assim, mas ira não é de Deus. Tá, mas o que Jesus fez no templo então? O que Jesus fez no templo é o que Neemias fez. Neemias, ele era um líder indignado, irmãos. Neemias era um homem capaz de chorar, que é o que acontece lá no capítulo 1. Ele chora. Ele é um homem capaz de chorar, mas ele também é um homem capaz de sentir indignação. Neemias, ele não era um cúmplice das obras das trevas. Ele não era, irmãos. Ele olha para aquilo que Eliasibe fez e ele se ira contra Eliasibe. Ele fica indignado contra as atitudes de Eliasibe. Líderes fiéis são indignados contra o mal. Eles são indignados contra o mal. Líderes fiéis, eles são indignados contra as obras das trevas. E veja bem, somente pessoas que têm capacidade de se indignar contra o mal são pessoas que podem fazer história. Somente pessoas assim, que elas olham o mal e elas não ficam felizes com o mal. Elas não aceitam o mal. Elas não compactuam com o mal. E porque elas não aceitam o mal, não compactuam com o mal, elas se levantam para lutar contra o mal. Alguém já ouviu falar de Martin Luther King? Já viram falar? Ele morreu. Assassinado. Mas ele lutou por uma causa que ele acreditava. Ele fez história. Hoje todo mundo sabe quem ele é. As pessoas falam as frases dele.
mas porque ele se indignou contra o mal. Líderes fiéis, irmãos, em primeiro lugar, eles são líderes indignados. Segundo lugar, segunda característica de um líder fiel, além dele ser indignado, ele é alguém intolerante com pecados propositais. Veja bem, um líder fiel não tolera pecados propositais. E essa palavra intolerante, ela não soa muito suave no nosso tempo, né? Porque ela é muito mal usada. Então, hoje se prega a tolerância. A gente tem que tolerar, a gente tem que ser mais tolerante. Neemias é um cara intolerante. Ele não tolera o pecado proposital de Eliasibe. Líderes fiéis são intolerantes com os pecados propositais. No verso 8 ele diz: isso me deixou tão irritado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Ele pega tudo, ele não tira apenas Tobias da sala, ele tira tudo. Todos os móveis, toda a mobília, tudo aquilo que contaminava o templo. Líderes fiéis, eles são intolerantes com o pecado. Neemias lançou fora todos os móveis de Tobias, que haviam sido colocados lá de forma proposital. O que Neemias faz é uma faxina na casa de Deus. Ele sabia que não era apenas o inimigo que tinha que sair. Ele sabia que era tudo aquilo que lhe pertencia. Então ele manda o diabo embora da casa. Ele pega todas as coisas do Satanás, do Tobias, e joga tudo fora. Ele diz: aqui na casa de Deus não. Aqui na casa de Deus não vai ficar o pecado proposital. Aqui na casa de Deus nós não vamos tolerar o erro. É isso que Neemias está fazendo. A terceira característica de um líder fiel. Um líder fiel, ele trabalha para a purificação da igreja. Olha o que diz o verso 9. Diz assim: então ordenei que purificassem as salas, e coloquei outra vez ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de cereais e o incenso. Veja bem, um líder fiel, ele trabalha pela purificação da igreja, ele se importa com isso. Então Neemias, ele tira Tobias, tira as coisas de Tobias, ele diz: agora nós vamos purificar a casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar de pureza. A casa de Deus precisa ser um lugar puro. A igreja, irmãos, precisa ser um lugar consagrado e exclusivo para o serviço de Deus. Líderes fiéis, eles combatem com veemência a profanação da igreja do Senhor. Eles não aceitam. Veja bem, se você vê a profanação do culto, a profanação da palavra, a profanação das coisas de Deus, e isso não causa nenhuma tristeza em você, pelo menos. Sabe, se isso não indigna você de ver o que as pessoas fazem com o evangelho hoje, e você não se posiciona com isso, talvez esteja algo errado na sua vida. Talvez você não compreendeu algumas coisas. Líderes fiéis, irmãos, eles lutam por isso, eles combatem por isso. Jesus, ele expulsou os cambistas do templo. Ele vê a bagunça no templo, ele expulsa os cambistas do templo, pois eles haviam transformado a casa de Deus em mercado. Esse mal, irmãos, ameaça a igreja ainda hoje. É um mal atual. Em muitos lugares o púlpito ele se tornou um balcão de negócio, irmão. Sabe? É um lugar de troca. A igreja, ela tem se tornado uma praça de barganha. O evangelho, um produto, e os crentes, consumidores. Isso é comum. O que líderes fiéis eles fazem? Eles reprovam essa profanação. Eles reprovam a profanação da igreja do Senhor. Irmãos, Deus zela pela sua igreja. Ele zela. A gente diz assim: não, mas a gente tem que ser tolerante. Jesus disse que ele tem uma igreja que ele vai levar para a eternidade. Ela é pura, sem ruga, sem mácula. Ela é santa. Ou seja, Deus zela pela igreja dele. E o que líderes fiéis deveriam fazer? Eles deveriam ser consumidos pelo zelo da casa de Deus, pelo zelo da igreja do Senhor. É o que Jesus diz: o zelo da tua casa me consome. Você zela pela igreja, irmão? Quando alguém está falando mal da igreja, você é alguém que zela e diz: não é assim não. Quem você pensa que é para estar falando mal da igreja? Você zela por isso? Quando alguém começa a falar mal de pastor, mal de pregador, você é aquele que entra na onda? Diz: é tudo assim mesmo. Ou você é aquele que diz: não, peraí, tem gente ruim e tem gente má em todo lugar, inclusive na igreja. Você zela pelo culto, zela pela igreja? Você zela pelo testemunho da igreja? O zelo da casa de Deus precisa nos consumir, irmãos. Líderes fiéis vão ser incansáveis em proteger a pureza doutrinária da igreja. Sabe, eles estão incansáveis ali debatendo. As pessoas estão dizendo: não, mas é que a gente pensa assim. Não, líderes fiéis estão ali dizendo: não, a Bíblia diz assim, a teologia diz assim, a Escritura diz assim.
E eles ficam ali incansavelmente protegendo a pureza doutrinária da igreja. Por isso que Deus chama homens para esse trabalho. Por isso que Deus ele chama homens para o pastoreio, para a liderança da igreja. O trabalho do homem é proteger a pureza da igreja, a doutrina da igreja, a teologia da igreja. Às vezes nós estamos botando as mulheres na fogueira para debater, irmãos. Não, isso é trabalho nosso. Os homens precisam tomar essa postura e essa atitude, irmãos, de cuidar disso, de zelar pela pureza doutrinária da igreja. Líderes fiéis fazem isso. Líderes fiéis serão incansáveis em proteger a integridade moral da igreja. Eles estão ali dizendo, tem igreja falsa, mas tem igreja verdadeira. Não é toda igreja que é uma baderna. Não é em todo lugar que tem gente roubando dinheiro dos crentes. Os líderes fiéis eles vão ser incansáveis em proteger a integridade moral da igreja. Eles estão ali, as pessoas botam e dizem, não é assim não. Vamos ver. Vamos na nossa igreja. Vamos lá, toda igreja é bagunçada. Vamos na nossa igreja lá. Vamos lá no culto lá. Vamos conhecer uma igreja que não é bagunçada. Menos bagunçada. Porque onde tem gente tem bagunça. A gente tenta ser menos bagunçado. Os líderes zelam por isso. Líderes fiéis, eles serão zelosos com o culto. Eles zelam pelo culto. Eles zelam pela adoração. Eles zelam pelas coisas de Deus. Sabe como Deus restaura um povo? Por meio de uma liderança fiel. Por meio de líderes fiéis. É assim que Deus trabalha na restauração do seu povo. Ele levanta um Neemias. Ele levanta um Moisés. Ele levanta um José. Deus ele sempre levanta homens fiéis para conduzirem o seu povo. E sem líderes fiéis, dificilmente o povo de Deus será restaurado. Como Deus restaura o seu povo? Em primeiro lugar, por meio da pregação da sua santa palavra. Em segundo lugar, por meio de líderes fiéis. Em terceiro lugar, Deus restaura o seu povo por meio de um compromisso com a sua palavra. Então, como acontece a restauração? A palavra é pregada. Deus usa líderes fiéis. O que Deus espera do povo a partir daquilo? Que o povo que está ouvindo a palavra assuma um compromisso com a palavra. Se responsabilize pela palavra. Quando a gente olha para o povo aqui, eles haviam deixado de seguir a lei de Deus em 3 áreas vitais. 3 áreas vitais eles haviam deixado de seguir. Você olha para o capítulo 10, eles assumem um compromisso. Você olha para o capítulo 13, eles deixaram de seguir a Deus em 3 áreas vitais. Primeira delas, a primeira coisa que eles fazem, quando Neemias desaparece, volta para Jerusalém, eles deixam de dizimar e ofertar. De novo nós estamos falando de dízimo nessa série. De novo nós estamos falando sobre oferta nessa série. Porque de novo nós estamos vendo que o povo de Deus estava negligenciando aquilo que era importante para Deus. A primeira área, que eles se afastam. Eles abandonam os dízimos e as ofertas. Olha o que diz o verso 10. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Neemias sai, Eliasibe bota Tobias dentro do templo e o povo, para de contribuir. Tobias começa a pegar uma oferta e um dízimo que não era para ele, era para o sacerdote, para o levita e para o cantor. O que faz com que os sacerdotes, os levitas e os cantores saiam do templo, abandonem o templo e vão para suas terras. Eles voltam a trabalhar. Eles voltam a fazer o trabalho braçal. O sacerdócio havia se corrompido e os dízimos que deveriam sustentar os obreiros do templo estavam sustentando Tobias. Isso faz com que os sacerdotes, os levitas e os cantores deixem o seu posto e voltem ao serviço braçal. Quando você olha para o capítulo 10, o último verso do capítulo 10 diz assim: e não abandonaremos a casa do nosso Deus. Sabe o que Neemias vai repreender eles aqui? Por que vocês abandonaram a casa de Deus? Por que vocês deixaram a casa de Deus atirada? Eles haviam abandonado a casa de Deus. Havia uma promessa de que eles não abandonariam a casa de Deus que tinha sido quebrada. O projeto de Deus era que os sacerdotes e levitas trabalhassem integralmente na sua obra. Eles tinham essa função de cuidar da obra de Deus. Era um trabalho exclusivo, era para isso que eles viviam, era para isso que a vida deles servia ali. Sem sustento, os sacerdotes e os levitas voltam aos campos e a casa de Deus fica desamparada. Quando o sacerdote, o levita e os cantores não estão no templo, a casa de Deus fica desamparada, não tem ensino, não tem pregação. A lei, ela desaparece. O que acontece? O povo se desvia. O povo, ele se afasta de Deus. O resultado do afastamento dos sacerdotes e levitas foi que o ensino da palavra desapareceu.
O povo se entregou a uma vida espiritual fraca, se desviou de Deus. A primeira área que eles abandonaram, então, nos dízimos e nas ofertas. Segunda área, que eles haviam feito uma aliança com Deus e eles quebram. Eles quebraram a aliança de guardar o dia do Senhor. Neemias havia repreendido eles haviam assumido um compromisso, e aqui nós vamos ver no capítulo 13 que eles quebraram isso. Olha o que diz os versos 15 a 18, diz assim: naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos, e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá. E em Jerusalém, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso, os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. O que acontece? O afastamento de Neemias faz com que eles deixem de contribuir, os sacerdotes saiam do seu lugar, e o dia de sábado, que era um dia sagrado para o povo judeu, seja quebrado. Eles estão pisando uva, eles estão vendendo, comprando, negociando e trabalhando, quando a lei não permitia. E quando eles haviam feito um compromisso, uma aliança com Deus a respeito disso. O sábado era o dia santo. Era expressamente proibido trabalhar nesse dia. A guarda do sábado, irmãos, ela era um sinal entre o Deus que guarda a sua aliança e o seu povo. Era isso que o sábado simbolizava para o judeu. Ele havia sido dado como descanso. Eles deveriam descansar naquele dia. Aquele era um dia de não fazer nada e apenas se voltar para Deus em adoração, em culto. O que eles estão fazendo aqui? Trabalhando, comprando, vendendo, negociando. Eles haviam quebrado o mandamento do Senhor. O comércio no dia do Senhor corrompia completamente o propósito do descanso e da adoração. A consequência da quebra da obediência havia traído o juízo de Deus sobre o povo e a cidade. Que é o que Neemias diz: seus pais já quebraram essa aliança, e olha o que deu. Deu ruim. O que vocês estão fazendo é atrair uma ira ainda maior sobre o povo de Israel e sobre a cidade. A quebra desse mandamento tinha traído o juízo de Deus sobre o povo e a cidade. Preste atenção, irmão. Quando o lucro toma o lugar do culto, estamos em grande perigo. Quando o lucro toma o lugar do culto, a gente está em grande perigo. Quando se passa a confiar mais na provisão do que no provedor, então estamos na contramão da vontade de Deus. É isso que eles estavam fazendo. Ao trabalhar no dia santo, eles estavam dizendo: nós não confiamos que Deus pode prover na nossa vida. Nós não confiamos que Deus pode nos sustentar. Nós precisamos trabalhar os 7 dias da semana. Todos os dias. Porque afinal de contas, nós temos contas para pagar. Afinal de contas, nós temos os nossos sonhos e os nossos projetos para realizar. Com isso, eles estavam quebrando o mandamento de Deus. Eles estavam trabalhando no dia que Deus ele não permitia trabalhar. O domingo, irmãos, ele é o dia do Senhor para nós. Hoje é o dia do Senhor. Esse dia é um dia sagrado para nós. Por isso, nesse dia, a gente deve descansar de nossas atividades, do nosso trabalho, do nosso estudo. E a gente precisa se preparar, nos consagrar para adorar a Deus e para estar reunido com o povo de Deus, na igreja de Deus. Essa é a segunda área vital que eles quebram. A terceira, eles pararam de contribuir, eles quebraram o dia do Senhor. E a terceira, eles haviam feito uma aliança que não fariam casamentos com pessoas de povos estranhos. Os casamentos mistos eram condenados por Deus. Eles haviam feito uma aliança de não se casar mistamente. O que a gente vê aqui? Que novamente eles se dão ao casamento misto. Olha o que diz os versos 23 a 29. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Eu os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão
rei de Israel, pecou? Entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Era amado por Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo o Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. O que eles haviam feito aqui? Eles novamente estão casando misto. E olha o que acontece, eles casam com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Eles têm filhos com essas mulheres. Você prestou atenção o dano que o casamento misto traz? Eles tinham filhos. Os filhos, eles não sabiam falar em hebraico, que era a língua do povo judeu. Eles sabiam o dialeto dos asdoditas, dos amonitas, dos moabitas, mas não sabiam falar a língua do seu povo, a língua do povo de Deus. O casamento misto, ele era condenado por Deus. Ele está em desacordo com o propósito de Deus para o seu povo. Os judeus estavam casando com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, mulheres que serviam a deuses estranhos. Aí Neemias pega e diz, olha, vocês querem um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. O homem mais sábio das Escrituras, o homem que escreve sabedoria, o homem que escreve provérbios, que você lê aqueles provérbios dele e você fica maravilhado lendo aqueles provérbios, é um homem que se entregou às mulheres estrangeiras. E que por se entregar às mulheres estrangeiras, ele que era o amado de Deus, Salomão, o amado por Deus, ele se desviou, ele se afastou, a ponto de construir templo para deuses estranhos, a ponto de sacrificar os seus filhos a Moloque. O exemplo que Neemias usa aqui é de um homem sábio, de um homem inteligente, de um homem que ninguém foi mais próspero que ele, o homem mais próspero de toda a terra. Neemias diz, ele se entregou aos casamentos mistos, e isso serviu para a ruína dele e para a ruína do povo de Israel. Neemias, ele usa o exemplo de Salomão. Ele diz, olha, Salomão, ele fez isso aqui, olhem para o que ele fez. Olha os resultados dessas alianças, aonde elas terminam. O casamento misto, ele trazia um problema da criação dos filhos. Havia profundo desvio espiritual no lar, pois os pais e as mães criavam os filhos conforme os seus próprios costumes, pagãos. Se tornavam ignorantes espirituais, não conheciam seu Deus. Eles não sabiam quem Deus era. Os filhos do casamento misto, eles não falavam mais hebraico. Eles já cresciam falando na língua dos asdoditas, com os hábitos e costumes mistos. Ou seja, é muito mais difícil criar um filho num relacionamento entre crente e descrente. Por quê? Porque o pai ou a mãe crente vai ensinar uma coisa e o pai e a mãe descrente vai desensinar aquilo. E a criança, ela vai ficar no meio daquele fogo cruzado. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Aí a mãe ensina, ou o pai ensina com o testemunho. E muitas vezes o pai ou a mãe desprega com o testemunho. Era isso que estava acontecendo aqui. Tinha um casamento misto. Eles tinham filhos, os filhos cresciam. Eles já cresciam falando no idioma que não era do idioma do povo de Deus. Eles já cresciam fora da disciplina do Senhor. O que Neemias percebe é que o povo havia perdido o compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para essas três áreas, que eles haviam se comprometido no capítulo 10, o que fica claro? Eles perderam o compromisso com a palavra de Deus. Eles quebraram a aliança. Como Deus vai restaurar o seu povo? Fazendo com que o seu povo assuma compromisso com a sua palavra. E é isso que Neemias vai fazer aqui na sequência do texto. Eles abandonaram a Deus em três áreas vitais. Neemias, ele percebe que o povo havia se perdido. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o povo para uma volta ao compromisso com aquilo que está escrito. Então eles haviam abandonado os dízimos e as ofertas. O que Neemias faz? Em primeiro lugar, ele confronta eles sobre o abandono da casa de Deus. Olha o que diz os versos 11 a 14. Diz assim: então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e o restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiro dos depósitos, por Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão,
E um levita chamado Pedaías, como assistente deles, pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. O que Neemias faz? Ele confronta eles, vocês haviam assumido um compromisso. Eu saí por 12 meses e vocês quebraram o compromisso que vocês haviam assumido. Vocês abandonaram a casa de Deus. Vocês deixaram a casa de Deus abandonada. Neemias, ele contendeu com os magistrados. Ele restituiu os levitas e os cantores aos seus postos. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele providencia para que o povo volte a contribuir. Então Neemias volta e diz assim, vocês abandonaram. Ele vai lá e pega os levitas, os cantores e traz de volta para a sua função. Ele diz, agora vocês precisam voltar a contribuir. O povo volta a contribuir. O povo volta a cumprir o compromisso que havia assumido. O que Neemias faz? Ele nomeia 4 homens, que a gente viu ali. Ele nomeou 4 homens para supervisionar e distribuir as ofertas. Note aqui, que o abandono da casa de Deus se dá quando o povo para de contribuir. Você quer saber quando você está abandonando a igreja, a primeira coisa que alguém faz, quando está negligenciando a igreja, essa pessoa deixa de contribuir com a igreja. Primeira coisa. É a primeira coisa sempre. Sempre que alguém está se afastando da igreja, a primeira coisa que ela faz é reter. Ela deixa de contribuir. É a primeira coisa sempre. Sempre que uma pessoa abandona a casa de Deus, o abandono sempre se dá quando o povo para de contribuir. Veja bem, quando o povo de Deus começa a entrar em decadência espiritual, uma das principais áreas em que isso se torna evidente é em suas contribuições financeiras. Isso é claro. É claro. Aí nós estamos falando aqui, acho que é a 4ª vez que a gente está falando de dízimo e oferta, né? Então veja bem, eu não preciso falar mais nada de dízimo e oferta nessa igreja, para quem está aqui. Eu já preguei 4 vezes numa série sobre isso. Já ensinamos, já falamos, já confrontamos, já falamos tudo aquilo que precisa ser falado. Falamos muito sobre dízimo nessa série. Muito. Isso talvez seja uma evidência de que o povo de Deus seguidamente negligencia essa área. Você parou para pensar que num livro de 13 capítulos, por mais de 3 ou 4 vezes se fala sobre dízimo? Por quê? Porque geralmente o povo de Deus tende a negligenciar essa área. E veja bem, não é algo que acontece hoje, é algo que acontece sempre. O povo havia negligenciado. Isso fica evidente que isso acontece seguido na obra de Deus. Só que veja bem, irmão, olhe para mim aqui, com sinceridade vou falar para você. Você não precisa de mais explicações sobre o dízimo. Você não precisa. Você não precisa mais de explicações. Talvez se você ainda não faz isso, o que você precisa é assumir um compromisso com a palavra de Deus. Não com o pastor, não com a igreja, mas com a Bíblia, com aquilo que está escrito. Você não precisa de um texto, você não precisa de uma exegese do texto, você não precisa de uma explicação profunda. Você precisa assumir um compromisso. É simples. Veja bem, irmão, para quem quer fazer, não tem desculpa. Entendeu? Quem faz não dá desculpa, quem faz não fica achando pretexto, quem faz, faz. Agora, para quem não quer fazer, irmão, não tem texto que você dê, não tem explicação que você dê que chegue. A pessoa sempre vai tentar desvirtuar aquilo que está escrito. Então você não precisa de mais um ensino. Você não precisa de mais uma pregação. Você precisa fazer o que Neemias fez com aquele povo. Assuma o compromisso. Se responsabilize. Volte a fazer o que você sabe que deveria estar fazendo. A segunda área que Neemias vai tratar com eles. Eles haviam abandonado o dia do Senhor. O que Neemias vai fazer? Ele toma medidas para que o dia do Senhor seja observado. Olha o que diz dos versos 19 a 22. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos juntos aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Eles haviam quebrado o sábado. O que Neemias faz? Ele toma medidas para que o sábado fosse observado. Quando o sol começar a se pôr, o portão tranca. Ninguém entra, ninguém sai.
não tem mais comércio no dia do Senhor. Não tem mais circulação de gente no dia do Senhor. Aí os caras acampam fora da cidade, ele diz, vou avisar vocês, se vocês não pegar as coisas de vocês e se arrancar daqui, eu vou usar de força com vocês. Eu vou botar vocês para correr. É isso que Neemias está falando. Vocês acham que eu estou brincando? Se vocês não pegar as coisas de vocês e sair daqui, vocês podem se preparar que eu vou botar vocês para correr daqui. Neemias, ele trabalha para que a observância do dia do Senhor voltasse. O que ele faz? Ele ordena, ele determina, ele controla, ele vigia, ele fiscaliza, ele protesta, ele ameaça, ele coloca guardas para cuidarem das portas. Ou seja, ele não fala apenas, ele age. Ele age. Ele não apenas ensina, ele toma medidas práticas para que acontecesse a eliminação do mal. Olhe para mim, irmãos, hoje em dia, nos nossos dias, a igreja tem quebrado o dia do Senhor. A igreja muitas vezes tem negligenciado o dia do Senhor. Muitos eles não se preparam mais para esse dia. Muitos não têm prazer e alegria nesse dia. Muitos não se preparam, não têm prazer, não têm alegria. Falamos sobre isso semana passada, falamos nos GCs. O dia do Senhor é um dia de alegria. Nós precisamos estar alegres na casa de Deus. Precisamos estar alegres prestando culto ao Senhor. O que é comum no nosso tempo, irmãos? Muitas pessoas têm se entregado a um lazer profano. Veja bem, o lazer ele é bom, mas quando ele nos rouba do Senhor, ele é profano. No dia do Senhor nós não trocamos o dia do Senhor por nada. Nós podemos sair, passear, podemos fazer nossas coisas, mas na hora do dia do Senhor, no dia que nós nos reunimos como igreja, nós precisamos estar no culto reunido. E quando nós quebramos isso, nós estamos profanando algo que deveria ser bom na nossa vida. Esse lazer profano, ele tem nos roubado de Deus. No dia do Senhor, muitos têm se entregado ao trabalho, por causa do desejo exagerado pelo lucro. Outros simplesmente se esquecem do Senhor, no dia do Senhor. O que Neemias diz? No dia do Senhor, ninguém entra, ninguém sai. Esse dia é santo, ele vai ser guardado, ele vai ser observado. Irmãos, o dia do Senhor, o domingo para nós. Hoje é o dia do Senhor, o domingo. Ele é um dia especial para nós, irmãos. Esse é um dia especial para o povo de Deus. Quando nós falamos de dia do Senhor, o domingo sempre nos lembra que Jesus ressuscitou. E às vezes a gente parece que esquece isso. Sabe por que o domingo é o dia do Senhor? Porque Jesus ressuscita no domingo. E todas as vezes que nós nos reunimos como igreja no domingo, nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor. Sabe o que aconteceu no domingo? Foi no domingo que o Espírito foi derramado em Pentecostes. Foi no domingo que a igreja nasceu, quando o Espírito foi derramado em Pentecostes. Então, quando nós nos reunimos aqui em domingo, nós estamos celebrando o dia que a igreja nasceu, o dia que Jesus ele morreu, que Jesus ressuscitou pela sua igreja. Esse é um dia especial para nós, irmãos. Não é qualquer dia. Nós não olhamos e não vivemos esse dia como qualquer dia. Veja bem, devemos usar esse dia, o dia do Senhor, para a glória do Senhor. Não trate o domingo como qualquer dia. Não trate. Zele por esse dia. Cuide desse dia. Se dedique para que você esteja nos cultos nesse dia. Para que você se reúna como igreja nesse dia. É o dia da igreja. O domingo é o dia do povo de Deus. Esse dia é o dia que Deus separou para que a gente se reunisse. E aqui nós estamos reunidos como igreja para louvar o nome dele. A terceira área que eles haviam negligenciado e que Neemias ele vai chamar eles para o compromisso. Eles haviam negligenciado a questão do casamento misto. O que Neemias faz? Neemias chama eles para o compromisso. Ele toma uma atitude firme contra o casamento misto. Olha o que ele vai fazer no verso 25. Diz assim: e eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. O que Neemias faz? Ele diz: vocês estão casando com quem não era para casar? Então peraí, Neemias pega eles pelo cabelo. Neemias arrasta eles e diz: ou vocês param, ou eu vou deixar vocês careca. Neemias espanca eles. É isso que Neemias faz. E eu não estou aqui forçando o texto. O texto está dizendo que ele faz isso. Você olha para Esdras, a mesma coisa havia acontecido em Esdras. Sabe o que Esdras faz? Ele puxa o seu cabelo. Ele chora. Ele se bate. Aí você olha para Neemias, Neemias não puxa o cabelo dele. Neemias puxa o cabelo daqueles que tinham se desviado. Ele diz: vocês querem? Então pera aqui, vem cá, vem cá. Ou vocês abandonam, ou vai dar ruim para vocês. Neemias espanca aqueles caras. Ele contende com eles, ele amaldiçoa eles. Neemias, ele literalmente espancou eles, arrancou o cabelo deles. Ele conjurou eles por Deus, ordenou dizendo: olha,
Abandonem essa aliança que vocês têm feito. Larguem essas mulheres. Veja bem, irmãos, para uma doença grave é só um tratamento de choque. Neemias não podia ser brando aqui. Ele precisava ser duro. Ele precisava pegar pesado com aqueles caras lá. Porque eles já haviam feito compromisso e já haviam quebrado o compromisso. Quando nós falamos de casamento misto, já falamos sobre isso na série, mas vamos falar de novo aqui. O casamento misto, ele ainda é uma ruína para os jovens da igreja. Por isso a gente deve cuidar os jovens. Cuidar os nossos filhos, instruir os nossos filhos desde pequenos. Porque se casarem com alguém que não serve a Deus, a tendência de se desviarem no meio do caminho é maior. Não quer dizer que um filho que casa com um crente não se desvia. Não estou falando isso. Estou dizendo que a tendência de que um crente que casa com um descrente se desviar, ela é muito maior. E a gente precisa instruir os nossos filhos a isso. Então nós temos aqui pai, nós temos aqui mães. Instrua os seus filhos desde pequeno. Abra a escritura para eles. Ensine a Bíblia para eles. Mostre para eles qual que é o plano de Deus para um crente. Digam, tu precisa casar no Senhor, meu filho. Precisa casar no Senhor, minha filha. Precisa casar com alguém que serve a Deus, a mesma fé que tu. Alguém que vai ir para a igreja contigo, que vai servir a Deus contigo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso. Como Deus restaura o seu povo então? Por meio da pregação da sua santa palavra, por meio de uma liderança fiel e por meio de um compromisso com a palavra de Deus. Se você precisa de restauração, ouça a pregação, se submeta a uma liderança fiel, assuma compromissos com a palavra de Deus. Faça isso. Nós encerramos aqui nossa pregação e a nossa série em Neemias com 2 lições práticas para nós. A primeira delas, nunca deixe de vigiar. Qual a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o capítulo 13? Nunca deixe de vigiar. O povo havia feito uma aliança no capítulo 10. O povo havia adorado a Deus, servido a Deus. No capítulo 13, eles estão desviados. Por quê? Porque não vigiaram. Eles não vigiaram. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é: nunca deixe de vigiar. Talvez você está na condição que está espiritualmente, porque você não vigiou, porque você não guardou o seu coração, porque você foi fazendo concessões, você foi cedendo, você foi dizendo, não, mas não dá nada, nada a ver, uma vez só, de vez em quando. E aí com isso você foi deixando de vigiar. E deixar de vigiar é perigoso demais para um crente, irmão. Porque nós temos um inimigo que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma presa para tragar. E no momento que nós deixamos de vigiar, esse inimigo não deixará de nos atacar. Ele não deixará. O diabo jamais brincará de ser diabo com um crente. O diabo, ele come fé no café da manhã. Quando você acorda, o diabo já está ali tentando destruir você pela manhã. Nunca deixe de vigiar. Aquele povo deixou de vigiar. O povo havia obtido vitórias significativas. As muralhas foram construídas em dias. A lei foi restaurada. O povo havia voltado a habitar a cidade. Nós olhamos e eles haviam desfrutado de um avivamento. Uma coisa poderosa havia acontecido lá. Eles fazem uma aliança com Deus. Tudo isso se perdeu rápido. 12 meses. Veja bem, você pode demorar 10 anos para construir uma fé sólida. E você pode jogar isso fora em 2 dias, em 1 hora, em 15 minutos. Se você não vigiar. Veja bem, não importa se você tem 10 anos de conversão, 15 anos de conversão, 20 anos de conversão. Se você deixar de vigiar, o diabo tragará você. Ah, mas eu já vivi, eu já tive experiência, eu já vi Deus fazer. Não vigia para ver. Dá um espaço para o diabo. Por que a Escritura diz, não deis lugar ao diabo? Porque a hora que o diabo encontrar o lugar, ele não vai brincar. A primeira lição que nós aprendemos é, não deixe de vigiar. Eles perderam tudo rápido, rápido. Eles viveram um avivamento, eles fizeram promessas, eles desfrutaram de coisas poderosas. 12 meses se foi. Em rapidinho eles se perderam. Neemias nos ensina que não podemos descuidar, irmãos. Não podemos descuidar. Precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes. Aquilo que fizemos no passado para Deus sem vigilância, isso pode acabar se perdendo. Imagina, irmão, que triste pode ser para você. Você fazer para Deus pregar, ensinar, ganhar almas. E daqui 10 anos,
Isso ser apenas memória para você. Você dizer, olha só, agora estou aqui, ó, desviado, me perdi, não vigiei. Olha como está a minha vida, eu já fiz tanta coisa para Deus, eu já preguei, eu já ensinei, eu já orei, eu já vi Deus fazer tanta coisa, mas aqui agora eu sou um desviado aqui. Imagina que tristeza, irmão. Nós chegamos daqui 10 anos, podendo estar desviado, tendo servido a Deus por 10 anos, 15 anos da nossa vida. E por não vigiar, jogar tudo isso fora. Por não vigiar, perder tudo aquilo que demoramos talvez uma vida para construir no Senhor. Olhe para mim, aquilo que vivemos com Deus no passado, sem vigilância, isso pode se tornar apenas memórias amargas. Pode ser apenas uma memória amarga de coisas que você viveu, de testemunhos que você teve, de coisas que Deus fez na sua vida. Por isso guarde esse texto que eu vou dizer para você, anote aí na capa da sua Bíblia. Sabe, se você puder, faça um quadro, põe esse texto na sua casa. Deixe esse texto bem claro para você. É o texto que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha a instrução que Paulo dá aos crentes. Assim, aquele que considere estar de pé, cuide-se para que não caia. Cuide. Você está em pé hoje? Você está servindo a Deus hoje? Você está congregando hoje? Você está fazendo a obra de Deus hoje? Vigie. Cuide com isso. Porque se você deixar de vigiar, amanhã você pode estar caído. Amanhã você pode estar na sarjeta. Amanhã você pode estar longe do Senhor. Talvez a sua vida hoje está assim, porque você não vigiou. Aquele povo quebrou a aliança por não vigiar. Talvez você está distante do Senhor porque você achou que estava crente demais. E veja bem, o diabo nos pega no orgulho. Sabe aonde o diabo nos pega? No orgulho. Quando nós achamos que somos mais crentes que os outros. Quando nós achamos que conhecemos mais a Bíblia que todo mundo. Quando nós estamos dizendo assim, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo. Quando nós damos uma brecha, o diabo nos pega no orgulho. Cuide. Se você está de pé, cuide. Se você está de pé, cuide para não cair. Vigie. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é, não deixe de vigiar nunca. Se você está de pé, cuide para que não caia. Porque depois de cair, meu irmão, para levantar, é 2 vezes pior. Então cuida para não cair. Cuida para não te afastar demais do Senhor. Cuida para não achar que você é muito crente. Porque depois da queda, irmão, para se colocar de pé, é terrivelmente difícil. Só que veja bem, eu não quero também apenas assustar você. Cair é difícil? É. Precisamos vigiar sempre. Mas se porventura, olhe para mim. Se porventura você está aqui hoje, caído. Se você quebrou a sua aliança com o Senhor, não se desanime. Talvez você está longe de Jesus. Talvez você quebrou a sua aliança com Jesus. Talvez você desobedeceu a palavra de Deus. Não desanime, irmão. Não desanime. Se você está aqui, não desanime. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados hoje. Lance os seus pecados nos pés da cruz. Volte a obedecer a palavra de Deus a partir de hoje. Se você entrou aqui com o seu relacionamento quebrado, com a sua comunhão com Deus quebrada, com a sua aliança quebrada, se arrependa dos seus pecados. Volte a obedecer a Jesus hoje. Veja bem, Jesus, irmãos, ele é um Neemias maior e melhor. Se Neemias é um líder fiel que restaura o povo de Israel, Jesus é um Deus que se fez homem e restaura o pecador caído. Jesus está aqui, ele pode restaurar a sua comunhão com ele hoje. Ele pode levantar você. Ele pode trazer você de volta para ele. Jesus é um Neemias maior e melhor. Ele está aqui hoje. Nós estamos aqui pregando a sua palavra e Jesus está aqui hoje. Ele quer restaurar o seu relacionamento com ele. Ele quer restaurar a sua comunhão com ele. Se você está caído, Jesus está aqui para levantar você, para restaurar a sua fé, para restaurar a sua comunhão com ele. Apenas confesse seu pecado a ele. Apenas volte a obedecer a palavra dele. Não desanime. É por isso, irmãos, veja bem. Sabe por que nós estamos domingo após domingo aqui? Sabe por que a gente se encontra todo domingo aqui? Porque a gente precisa continuamente estar acertando a nossa vida. E por isso que às vezes o culto é terrivelmente difícil para nós. Porque nós não queremos mudar a nossa vida. E o culto, a pregação da palavra está dizendo, sua vida precisa mudar. Suas atitudes precisam mudar. O que você está fazendo precisa mudar.
A vida que você está levando precisa mudar. E às vezes nós estamos aqui e o culto ele é, sabe, enfadonho, cansativo, triste para nós, sabe por quê? Porque talvez nós não estamos dispostos a mudar a vida que estamos levando. Jesus está aqui e Ele não quer que você viva nessa vida, meu irmão. Apenas responda à pregação essa noite. Apenas responda à pregação da sua santa palavra. Confesse o seu pecado a Ele. Jesus está aqui, Ele é poderoso para levantar você. A primeira lição que nós aprendemos é: nunca deixe de vigiar. A segunda lição que esse texto nos deixa, aqui encerramos: nunca abandone a palavra de Deus e a oração. Nunca. Sabe qual a segunda lição que esse texto nos deixa claro? Que no momento em que você abandonou a palavra de Deus, que você deixou de orar, você começou a cair. Nunca abandone a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus foi lida lá no versículo 1 do capítulo 13. Como Neemias termina o capítulo 13? Orando. Ele faz 3 orações rápidas no meio do texto. E ele termina o texto orando. A palavra é lida. Neemias termina o seu livro como ele começou, orando. Ele termina orando. O livro de Neemias começa com uma oração. O livro de Neemias termina com uma oração. A palavra de Deus, irmãos, ela foi fundamental em todo o processo de restauração. Ela foi fundamental, porque Neemias conhecia a palavra e não profanou o templo. Quando Esdras abriu a palavra, houve um grande avivamento. Porque Neemias conhecia a palavra, o povo foi restaurado. Nunca abandone a palavra, irmão. A palavra ela foi fundamental em todo o processo de restauração das muralhas e da fé do povo. Não negligencie a leitura, a meditação e a pregação da palavra. Não negligencie isso. Leia a Bíblia todo dia. Medite nela todo dia. Quando você estiver ouvindo a pregação da palavra, abra o seu coração para a pregação da palavra. É por meio dela que Deus restaura o seu povo. Não negligencie, irmão, a dependência do Senhor por meio da oração. Não deixe de orar. Não deixe de orar, não abandone a palavra. Na verdade, isso é o que nos alimenta, isso é o que vai nos fazendo ficar em pé dia após dia. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Nós precisamos ler, precisamos conhecer, mas precisamos orar. Nunca abandone a palavra de Deus e a oração. Nunca deixe de vigiar. Deus, Ele restaura o seu povo, irmão. Veja bem, se você precisa de restauração, Jesus pode fazer isso hoje aqui, irmão. Mas talvez você não. Talvez você está em pé. Talvez você está firme no Senhor. Minha palavra para você é: vigie. Se mantenha atento. Busque mais a Deus. Se submeta mais à vontade de Deus. Se submeta mais à palavra de Deus. Se hoje você está firme, busque Deus para que lá na frente você não seja aquele que está caído. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé.